Perfeito. Acredito que esteja gravando e que dê tudo certo, né? Bom, então, ok. O que acontece aqui pra gente, moçada? O que eu preciso que você saiba? A noção histórica da DUD. E a noção histórica da DUD, para você decorar ela, é decorar praticamente o fim da Segunda Guerra Mundial. Então você sabe que a Segunda Guerra Mundial ela termina em 1945. Precisa saber essa data decorada? Na verdade, não, mas é bom. Tranquilo? Ela te ajuda. Por que ela te ajuda? Porque a DUD é de 1948. Então, ou seja, 3 anos depois que a Segunda Guerra Mundial terminou. Perfeito? Então, isso é importante para você. Por que é importante para você? Pelo seguinte, a DUD ela é uma declaração. E isso aqui já dá questão de prova. Por que dá questão de prova? Porque declaração não é tratado internacional. Declaração não é convenção. Quando você declara alguma coisa a alguém, você está pouco se lixando se a pessoa, vamos dizer assim, corresponde ou não ao que você está declarando. Ela pode corresponder. Ou pode não. Pensa numa coisa bem idiota, como por exemplo, você está declarando o seu amor por alguém. Cara, o fato da pessoa corresponder ao amor da pessoa pouco importa, você está declarando, entende a noção? Pode acontecer da pessoa, tipo assim, você se declarar e a pessoa ficar de boa? Pode. Mas pode acontecer também dela você declarar e a pessoa fazer o que pra você? Isso aqui. Tranquilo? Então a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela não é tratado. Não. Deixa eu fechar aqui que abriu um negócio sem querer. Não é tratado internacional. Não é convenção. Ela é o seguinte, como eu falei, ela surge no final da Segunda Guerra Mundial. E Segunda Guerra Mundial, o que você tem que pensar? Holocausto. Holocausto, judeus, morte, atrocidades, é isso que você tem que pensar. Então, o que acontece? A galera que terminou, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os países que praticamente venceram a guerra, vamos dizer assim, se reuniram e falaram assim, moçada, o ser humano está ficando muito doido. Porque em menos de 100 anos nós tivemos 2 guerras. Se continuar do jeito que vai continuar, nós vamos nos matar e esse trem vai acabar. Então a gente tem que começar a pensar, a nível mundial, a tentar prevenir, ou pelo menos diminuir as atrocidades que o ser humano está fazendo. Entende a lógica? Depois eu aprofundo isso um pouquinho nas aulas para vocês entenderem quais são os problemas da DUD, por assim dizer. Né? Na verdade, quais são os problemas do direito internacional em si. Então, perfeito. Nesse contexto, os países elaboram um documento chamado Declaração Universal de Direitos Humanos, que ele tem como proposta ser o básico do básico do básico do básico. Entende? E o que é o básico do básico do básico do básico? É você conservar os direitos que a gente chama de direitos de primeira dimensão, com pitadas de segunda dimensão. Por quê? Os direitos de primeira dimensão surgem no século XVIII. Pô, nós estamos no século XIX, 1945, meio do século XIX, né? Então eles fazem essa retrospectiva dos direitos de primeira dimensão, colocam neste documento e vão colocar pitadas do direito de segunda dimensão que surge no século XIX. Presta atenção. A DUD é uma lista. É uma lista de direitos básicos. Então você tem que pensar nisso daqui. A DUD é uma lista de direitos básicos. Ou seja, ela não tem força cogente. Falar que ela não tem força cogente é você falar bonito, falar no juridiquês, que ela não tem força de lei. Tá joia? Ela é uma diretriz. Ela é uma base que consolida, a princípio, em um documento formal elaborado por vários países, direitos humanos básicos. E essa DUD, ela foi feita para ser aplicada a quem? Aplicada a todo mundo. Pessoal, lembra de só dar uma mutada? Valeu. Aplicada a todo mundo. A todo mundo quem? A todo mundo. A qualquer país. Professor, Coreia do Norte. Ela foi feita para ser aplicada na Coreia do Norte. Mas lembra que ela não tem força cogente?
Lembra que ela não é um tratado? Então, se tem violações de direitos humanos na Coreia do Norte, é óbvio que tem. Tem violação de direitos humanos no Brasil, tem violação de direitos humanos nos Estados Unidos, tem violação de direitos humanos em qualquer lugar do planeta. A questão é, ela é só uma diretriz para que o ser humano não reproduza as barbaridades que aconteceram, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Perfeito? É claro que existe algumas pegadinhas dentro dela que você tem que saber, retomando que eu acho que você tem que saber a letra da lei. Lembra que você mata 90% do seu concurso só lendo? Nem entendendo, só lendo e decorando, mas a ideia é você decorar esse contexto para você saber o que é. Por quê? Porque se cair uma questão te perguntando se a DUD tem força cogente, se a DUD é um tratado, se a DUD é uma convenção, isso não vai estar escrito na lei. Isso não vai estar escrito na DUD. Isso é coisa que você tem que saber. Entendeu? No material que eu mandei uma lista de 10 ou 20 questões. Tem algumas lá que vão cobrar essas partes. Vocês viram? E eu não inventei nada. Aquilo ali é tudo tirado de concurso público. Perfeito? Tranquilo? Deixa eu só aceitar a Adriana aqui. Nossa, a Adriana tá meio diferente, né? Aí... Tranquilo, pessoal? Tá joia? Então pensem nisso, tá? Isso é importante para você desenvolver o raciocínio e tudo mais. Bom, então passando dessa parte, eu acho importante a gente retomar o seguinte, né? Como eu falei para você, a DUD consolida direitos básicos. Tudo bem? E quando a gente fala em direitos básicos dentro do estudo de direitos humanos, vocês têm que lembrar aqueles direitos de primeira geração ou dimensão, segunda geração ou dimensão, terceira geração ou dimensão. Professor, mas e a quarta, quinta, sexta, sétima? Esquece isso daí, porque depende do autor. Se você está fazendo um concurso público no qual o cara manda você ler um livro de direitos humanos e aquele autor coloca quarta, quinta, sexta, é bom você saber. Mas não é o caso do concurso de vocês. Então, primeira, segunda e terceira já está ótimo. Tá joia? E de vez em quando aparece a quarta, a questão é anulada. Eu lembro que isso rolou há muito tempo atrás no concurso da Polícia Penal. Tá joia? Acho que era um concurso temporário da Polícia Penal, que eles cobraram quarta e aí acabaram anulando a questão porque não tinha essa questão dos autores referências, né? Então vamos lá. Bom, esse termo aqui ele é meio chatinho, tá? Se a gente for na doutrina mesmo, vamos falar que geração é um termo mais antigo, errado, e que o correto seria dimensão. Não vou entrar nesse mérito porque não interessa pra gente aqui nesse momento. Tá joia? Mas o que você tem que saber do direito de primeira dimensão? Como eu falei para você, século XVIII. Tá joia? A referência é século XVIII. Aqui, a referência, século XIX. Tranquilo? Então, a ideia aqui, lembrando que o documento é de 1945, metade, vamos dizer assim, né? 1948, metade, né, mais ou menos, do século XIX. Tá joia? Então, as ideias do século XIX são muito recentes. Existem poucas referências, mas existem. E os direitos básicos até então são os consolidados no século XVIII. Vocês estão cansados de estudar lá em história, que são os chamados direitos civis e políticos. Tá joia? O que eu preciso que você entenda sobre isso daqui, porque isso daqui também cai em constitucional. Presta atenção. E isso aqui é muito tranquilo para você entender. Se você pegar o delineamento da história do ser humano, o que acontece? Se você pegar desde o feudalismo, quando você estava lá na escolinha, a ideia era que o monarca, o alto clero e o rei, melhor ainda, né? Pensa no rei, que é o monarca na verdade, mas ele manda em tudo. Perfeito? Então você, como ser humano, que começa a questionar por que esse cara está mandando em mim, esse cara que é o Estado, vamos dizer assim, se está mandando em mim, o que eu quero? Eu quero que esse cara pare de mandar em mim. Eu quero que o Estado vá se ferrar. E aí surgem os chamados direitos da primeira dimensão,
que é os direitos do Estado negativo. O que quer dizer com Estado negativo? Não há atuação do Estado. Você é um ser individual. A burguesia trabalha de forma individualista. Eu não quero que o Estado me fale o que eu tenho que fazer. Eu não quero que o Estado mande em mim. Eu não quero que as minhas terras sejam do Estado. Eu não quero pagar. Entende essa lógica dos direitos básicos, civis e políticos? Eu quero votar para colocar alguém lá. Eu quero uma mudança de regime drástica. Ou pelo menos, a princípio, uma ponderação desse regime onde uma pessoa só ou uma classe só detinha todo o poder. Essa é a lógica. Tá joia? É aqui que surgem os conceitos de meritocracia e tudo mais. A questão que eu quero que vocês entendam para a prova de vocês é isso. Direitos de primeira dimensão, civis ou políticos, tem a ver com o Estado negativo. O Estado não é atuante, a princípio, na vida das pessoas. Ou pelo menos as pessoas não querem isso. Só que tem um problema. Quando o Estado vira para você e fala assim, ok, eu concordo, se vira aí, liberalismo, se vira, eu não estou nem aí, surge um problema que é a desigualdade social. Quem está ganhando muito vai ascendendo, quem não está ganhando vai ficando mais pobre. E aí você tem um distanciamento entre camadas. Oi. Oi, Adriana. Esse é o Felipe? É o Felipe? Eu vi a cara do Felipe rapidão ali, mas eu fiquei na dúvida para ver se era ele. Não, beleza. Tá sendo sim, cara. Beleza? Então, essa diferença social, ela vai aumentando, tá? E aí surgem os chamados direitos de segunda dimensão. São os direitos econômicos, sociais e culturais. Perfeito? Que é onde a galera tem preconceito, né? Porque isso daqui, no século XIX, vai surgir o marxismo e outros pensadores, no qual eles vão falar exatamente isso. Esse distanciamento da social, né? Esse distanciamento da camada social foi resultado porque o Estado liberalista deixou as coisas a Deus dará. E aqui você tem, né? Precarização do trabalhador, salários cada vez mais baixos, condições de trabalho absurdas. A galera que voltava da guerra, inclusive da Segunda Guerra Mundial, pô, perdi uma perna lutando pelo meu país, agora se fode aí. Que eu não vou contratar você porque você não tem mais uma perna. Então, assim, surgem essas questões, esses direitos aparecem a emergir, mas é bom vocês terem uma ideia para nível de prova que, na primeira dimensão, quando vocês têm um estado negativo, aqui você tem um estado atuante, ou seja, positivo. Para quê? Para diminuir as desigualdades sociais. Mas para que serve essa merda aqui para a prova de vocês? Gente, direitos civis e políticos, estado negativo, você vai estudar lendo o artigo 5º. Principalmente o caput do artigo 5º da Constituição Federal. E isso é importante você saber. Quais são os exemplos de direitos civis de primeira dimensão que a gente tem? Lê o caput do artigo 5º. São todos? Não, mas tem grandes exemplos lá. E os que caem na prova são os que estão escritos lá. E quais são os exemplos de direitos sociais e culturais? O caput do artigo 6º da sua Constituição. E isso você tem que saber. Então aqui você vai ter trabalho, transporte, cultura. Aqui você vai ter propriedade, liberdade, segurança. Perfeito? De onde eu tirei isso? Porra, da Constituição. A sua Constituição, ela está escrito isso. O artigo 5º é, em grande parte, a manifestação dos direitos civis e políticos. E o artigo 6º, em grande parte, é a manifestação dos direitos econômicos, sociais e culturais. Tranquilo? Tá dando para entender o que eu tô falando? Eu sei que esse início ele é meio maçante assim. A chance de cair em prova ipsis literis do que eu tô falando é pequena, mas ele vai te ajudar a raciocinar, principalmente quando você estiver estudando a Constituição Federal, que também é chamada de Constituição Social, viu?
Constituição Republicana Federativa do Brasil é chamada de Constituição Social, dentro da doutrina. Perfeito? Perfeito. Vocês Esse devem... material é você vai enviar para nós. Eu posso te enviar, mas tudo que eu tô falando tá naquele outro que eu já enviei, né? Eu só tô escrevendo assim pra eu me situar, pra eu organizar meu raciocínio. Beleza. Então, tranquilo. Beleza? Beleza. Tranquilo? Bom, e o diabo dos direitos da terceira dimensão? Primeira coisa que você precisa saber, não aparece na DUT. Tá joia? Posicionamento majoritário fala que a DUT não tem direitos de terceira dimensão. Tem direitos de segunda e tem direitos de primeira. Perfeito? Claro que a maioria são direitos de primeira, mas lá no finalzinho, pro 20º alguma coisa, começa a aparecer esses direitos de segunda dimensão. E o de terceira praticamente não aparece. Lembra que a DUD é uma declaração de direitos básicos. É o básico do básico. E ela é de 1948, então a maioria que aparece lá é do século XVIII. Então é por isso que não tem muita coisa aliás, é por isso que considera-se que não tem o de terceira. Claro que existem alguns autores estudiosos que vão pensar o de terceira lá para uma interpretação da escrita, né? Mas para título de prova a gente considera que não tem. Beleza? Tranquilo? E quais são os direitos de terceira dimensão? São os direitos que agora vão abranger a coletividade. Perfeito? São direitos que abrangem a coletividade. O que cai, e a maioria que cai, é o tal do meio ambiente equilibrado. Ele não é o único. Mas por que ele cai? Porque o meio ambiente abrange todos. Abrangendo todos, todos têm direito ao meio ambiente saudável e equilibrado, que inclusive tem previsão disso na própria Constituição Federal. A Constituição Federal traz direito de terceira dimensão. A questão é, o meio ambiente equilibrado, para você entender, é o seguinte, as gerações futuras, ou seja, aquele que ainda nem pensou em nascer, tem o direito de nascer e ter um meio ambiente saudável para que ele possa criar. E meio ambiente inclui-se tanto um ambiente desenvolvido, uma capital, uma cidade, seja o que for, quanto a conservação da natureza de forma tilelê, digamos assim. Imagino que vocês entenderam, né? Então, esses são os direitos de terceira dimensão. Direitos de primeira dimensão, civis e políticos. O Estado atuando muito pouco na vida das pessoas. Direito de votar, direito de segurança, direito à vida. Direitos de segunda dimensão. Como o Estado não fez nada, a desigualdade aumentou. Então, agora eu tenho que privilegiar a igualdade. Aqui tem uma interpretação aqui até interessante para vocês entenderem. Eu não sei se vocês sabem o que significa esse termo. Ações afirmativas. Vocês sabem o que é isso? Negativo. Não. Presta atenção nisso daqui, que isso aqui é importante, tá? Até mesmo para depois que vocês passarem, para vocês fazerem concurso de redação, ou então lá dentro da polícia de redação, a questão é, ações afirmativas são ações propriamente ditas que o Estado faz para diminuir a desigualdade social. Quando essa merda cai, qual que é o melhor exemplo que você tem? Cotas raciais. Cota racial é uma ação afirmativa. Por quê? Porque a cota racial serve para quê? Para diminuir as desigualdades sociais. Quem é a pessoa que atuou para legislar, enfim, né, para consolidar o direito às cotas raciais? O Estado. Então, o Estado, por meio das ações afirmativas, cria isso. Ou, por exemplo, pode-se pensar também nas vagas reservadas para os deficientes. Toda política de deficiente, enfim, né, autista, seja o que for, são ações afirmativas, porque visam diminuir a desigualdade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Assim. Perfeito? Sim. Então isso é um tema bacana, mas para redação. Tá joia? Claro que se vocês procurarem na internet, vocês vão ver questões sobre isso. Mas é muito comum aparecer em redações, falando sobre essas ações afirmativas e tudo mais. Beleza, pessoal? Isso tem muito a ver com os direitos de segunda dimensão, tá? Porque diminuição das desigualdades. Ficou claro para todo mundo isso aqui? Sim. Sim. Tá. Vou falar para vocês, puxando aqui algumas pegadinhas, que elas aparecem
tá joia? Mas não com tanta frequência assim. Lembra que eu virei para você e falei assim, olha, primeiro, você tem que ler a DUD inteira. São 30 artigos só. Você vai conseguir ler. Eu tenho fé em você. A questão é, você tem que saber o que está escrito na DUD, mas tem que saber o que não está escrito na DUD. E de vez em quando eles querem puxar você pela perna sobre alguns temas que não estão na DUD. Como, por exemplo, o cara vira numa questão e alguma alternativa, alguma coisa, vira para você e fala que a Declaração Universal de Direitos Humanos veda a pena de morte. Beleza? Ele troca o final da frase, coisa desse tipo, mudando assim. Mas agora eu estou pensando mais em conceito. Pensa no conceito. A DUD veda a pena de morte, ela proíbe a pena de morte. Por quê? Porque ela consolida o direito à vida. Isso é verdade? Não. Você tem que saber o que está escrito e o que não está escrito. A DUD veda... Veda é proíbe, né? Veda a pena de trabalho forçado. Isso é verdade? Não é não. Não tem nada escrito lá que ela veda pena de trabalho forçado. Os Estados Unidos usam a pena de trabalho forçado? Usa. Perfeito? O que é a pena de trabalho forçado? Gente, é diferente de tortura, é diferente de escravidão, é você falar em pena. Pena quer dizer que você passou pelo devido processo legal, foi condenado, e aí você vai sofrer uma pena. No Brasil não existe pena de trabalho forçado. No Brasil a gente só tem 3 tipos de pena, né? Pena privativa de direito, aliás, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e multa. O Brasil só tem essas 3. Perfeito? Agora, vou te dar um exemplo. Alguns estados dos Estados Unidos têm a 4ª pena, que é a pena de trabalho forçado. Você pegou reclusão de 20 anos, por exemplo, uma multa a ser paga para o Estado e ainda você é obrigado a trabalhar por 5 anos, 5, 6 anos, enquanto ainda está detento. Que é aquela cena clássica onde a gente pega em filmes que vem um ônibus onde está todo mundo acorrentado, o ônibus para e todo mundo vai quebrar pedra. Aquilo é uma pena de trabalho forçado. Aquilo existe? Existe. A Rússia tem. Pena de trabalho forçado, você é obrigado a fazer móveis. É assim, é diferente daqui no Brasil, né? Que você, quando entra, você trabalha para remissão. Perfeito? 3-1. 3 dias trabalhados, reduz 1 de pena. Isso não é pena de trabalho forçado, você tem opção por fazer. Entende a diferença? Acho que você falou alguma coisa, mas está mudo. Tá tranquilo, pessoal? Tô com a sensação de que eu tô dando aula para ninguém. Ô, professor, uma observação aqui. Pode falar. Essa terceira geração aqui, Certo. eu tava vendo um negócio aqui, o cara falou que tem, mas é na parte de fraternidade. Tem na DUD, você fala? É. Então, tipo assim, cuidado não com mostra, isso. mas não... Cuidado com isso. Eu coloquei uma questão no material de vocês, que se você falar que tem, você erra. E é uma questão da CESP de 2024. Toma cuidado com isso. Falei para vocês. Algumas pessoas pensam a leitura da norma e falam que é possível interpretar. Eles estão errados? Não, não estão. Mas a título de prova, se você tiver uma opção falando que tem e não tem, marca que não tem. Agora, se for uma questão interpretativa, do tipo, é possível extrair por meio da leitura de não sei o que o princípio, aí se não tiver nada melhor do que isso, ok, essa tá certa. É só curiosidade. Mas é a menor linha de pensamento, tá? É a minoritária. Tranquilo? Tranquilo. Por quê? Porque é anacrônico. É só você pensar que a DUD é de 1948. Direitos de terceira dimensão tá engatinhando. Então é meio anacrônico. É claro que é possível interpretar com a leitura que nós fazemos hoje, porque a gente não lê a Constituição com o olhar que a gente tem de 1998. A gente não lê a DUD com o olhar que as pessoas tinham em 1945. Você lê a DUD com o olhar de hoje.
de 2025. É assim que o direito anda. Só que para título de prova e a título de doutrina, não é o posicionamento majoritário. É igual eu viro para você e falo assim, a DUD não tem força de lei. É esmagador. Perfeito? Mas dependendo do autor que você pegar, ela vai falar que tem. Ela vai virar e falar assim, não, a DUD tem força sim. A DUD obriga. Tem autor que vai falar isso. Vai defender um raciocínio que, dependendo da prova que você vai fazer ainda, isso é correto. Mas eu tenho que te passar qual que é o posicionamento o quê? Majoritário. Como que você vai raciocinar. Perfeito? Por quê? Porque a DUD ela é utilizada muito para condenação de países no âmbito do direito internacional. Países e pessoas. Eu escrevi isso no material de vocês. E eu escrevi isso que você acabou de falar no material também, falando da questão dos direitos de terceira dimensão. Perfeito? Eu escrevi, eu tive esse cuidado, mas coloquei lá com todas as palavras, né? Deixa eu ver se eu volto lá e acho, só para eu não mentir sozinho. Olha o que eu coloquei aqui na terceira dimensão. Alguns raríssimos autores relacionam os direitos de terceira dimensão aos artigos 28 a 30. Ordem social internacional, limites ao exercício de direitos, proteção contra o uso perverso do direito. Entretanto, o posicionamento majoritário é que não há direitos de terceira dimensão na DUT. É isso que eu escrevi no material de vocês. Perfeito? Não, beleza. Alguém levantou a mão aí? Pode falar. Mesmo. Não, tranquilo, mas é bom, só para citar. Alguém Foi levantou eu. a mão aí? Sobre o Pode falar, trabalho chefe. forçado, é isso. Você falou sobre os presidiários, trem. Aqui Certo. no Brasil tem algumas cadeias que eles trabalham para reduzir a pena. Como Sim, que é chamado remissão, isso? é o que eu te falei, chama remissão, 3-1. Ah, tá, entendi. É porque o Instituto chama remissão. Ah, tá. Esse negócio de remissão, isso aí eu não entendi mesmo. Não, tranquilo. Mas é isso. Agora é diferente, isso não é trabalho forçado, né? Igual você mesmo falou, isso é uma escolha. Entendi. No mundo da vida, não é bem uma escolha, não, tá? No mundo da vida é meio obrigado, né? O preso ele é obrigado a fazer algum serviço de cela, manter a limpeza e tal, não sei o quê. É meio obrigado, mas assim, a título legal, se falar que existe pena de trabalho forçado no Brasil, aí não existe, né? Você vai errar a questão do concurso. Lembrando que eu tô falando do concurso, né, moçada? Depois que vocês passarem, vocês descobrem como é que o mundo funciona. Beleza? Tranquilo? Ficou claro para todo mundo aí o que eu tô falando? Tá tranquilo? Tá, sim, tá dando certo, sim. Tá dando pra entender, sim. Beleza, então. Cara, eu acho, pelo que eu me lembro, que eu falei, acho que a maioria das coisas que eu acho relevante na DUT. Algumas pessoas negligenciam, quando a gente vai estudar a DUT, e eu vou até cometer esse pecado também, que a gente negligencia o preâmbulo da DUT. A doutrina chama essa parte de considerandas, tá? Que são as considerandas? É porque a DUT, no início do texto dela, tem um monte de considerando. Considerando isso, considerando aquilo, aí a doutrina vai chamar de considerandas. As considerandas, ela tem um contexto que eu já expliquei para vocês. É um contexto das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Se cair em concurso público, eles mudam letras, né? Eles mudam, tipo assim, troca uma frase por outra. Então, assim, é muito complicado. Você tem que dar uma lida ali. Mas qual que é a parte boa? É que é difícil a gente ver questões sobre o preâmbulo da DUT. Não é que não exista, mas é difícil a gente ver. É difícil cair. Geralmente cai os 30 artigos. Então, já é a leitura dos 30 artigos, que é onde a gente vai focar neste momento aqui, tá? Ô, professor, Oi, pois não. O preâmbulo da DUT, no caso, é como que ela foi regida, né? Por que ela foi escrita, né? No caso, né? E, assim, eles vão fazer uma certa... Considerando, né? Tipo assim, quando a gente fala considerando, é exatamente isso. É o porquê, o motivo, a razão pela qual existe esse documento. Eu vou fazer uma apresentação aqui da declaração pegada da Unicef. É até bom que eu comento com vocês uma questão, que é a seguinte. A DUT ela tem várias versões de escrita, tá?
porque ela tem tradução em português Portugal, ela tem tradução em português brasileiro, então pode ser que você pegue uma versão um pouco diferente da que eu uso, mas a ideia é a mesma, tá? Eu abri aqui a da Unicef, para vocês terem uma noção, mas ela vai servir para a gente para eu te explicar. Tá vendo aqui o preâmbulo, né? Vocês estão acompanhando a minha tela? Aí aqui, ó, por que chama considerandas? Olha o início de cada frase. Tá vendo? Considerando, 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 tá vendo? Então é por isso que a doutrina chama de considerandas. Aí, ó, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, de seus direitos iguais, considerando o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos, resultado em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, que o advento de um mundo em que as mulheres e homens gozam de liberdade de palavra, crença, liberdade, viverem a salvo do terror e da necessidade, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o humano não seja compelido como último recurso, considerando essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações, considerando que... Isso aqui é bem guerra, né? Dá para vocês entender o contexto da guerra aqui, né? Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmam na Carta sua fé nos direitos fundamentais dos seres humanos. Então, isso daqui são as considerandas, tá vendo? Perfeito? Perfeito. Então, é interessante vocês lerem aquilo ali, mas eu acho que, tendo em mente assim, as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, já dá para você entender um pouco. Salvo questões que vão trocar termos, né? Que aí é interessante você saber. Mas, repito, cara, se cobrar, além de ser muita sacanagem, a chance de você errar é grande, viu? A chance de você errar esse tipo de questão ela é grande. A sorte nossa é que cai muito pouco. Beleza? Beleza. Então, vou ler a versão que está no material, só para não ficar muito diferente da que vocês estão. Eu vou compartilhar o material que eu já enviei para vocês agora, tá? Aqui, ó, artigo 1º, tá? O negócio aqui tá pequeno, né? Tá pequeno até para mim ler aqui. Mas é porque eu sou cego. Bom, então vamos lá. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Perfeito? Moçada, por que esses dois troços aqui estão em negrito, tá? Porque uma vez na prova da PM os caras trocaram, você acredita? E consideraram errado, muito paia. Colocaram assim, ó, dotados de razão e fraternidade, devem agir para uns com os outros em espírito de consciência. Sei lá, eles trocaram algumas coisinhas assim. Sacou? Muito paia. Muito, muito paia. O bom é que a questão, como você sabia que, tipo assim, dava pra você matar essa questão. Eu não me lembro se era uma questão do tipo assim, tinha 4 afirmativas, aí tipo, tava 1 e a 3 tá errada, aquelas questões meio assim. Então acho que dava pra matar, pelo que eu me lembro, dava pra você acertar. Mas é muito paia, bicho, porque trocar a consciência por fraternidade ali e considerar a questão errada é bem treta. Então a gente tem que ler, tá? Aqui eu fiz algumas considerações, tudo bem, que é interessante você saber, mas o que eu acho importante é isso daqui, ó. Isso tem muito a ver com a Constituição de 88, quando eu falo da dignidade da pessoa humana. Que aí eu tenho certeza que vocês já estudaram hoje, né, pelo que eu vi, né, que é o famoso Sócio Dival Plus, né? Perfeito? Sócio Dival Plus. Beleza? Quando você decora Quando você está estudando, de certa forma, né, os fundamentos da Constituição Republicana Federativa do Brasil, e você tem que decorar os princípios fundamentais, que são aqueles incisos do artigo 1º, você decora o mnemônico Sócio Dival Plus, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. E aí você decorou lá que o inciso 3º é a dignidade da pessoa humana. Perfeito? Tem muito a ver com o artigo 1º da ADUD. Beleza? Curiosidade que não vai cair na prova de vocês. Não vai. E vocês vão esquecer o que eu vou te falar aqui. Mas,
Você sabia que o artigo 1º é considerado uma cláusula pétrea da Constituição Federal, ainda que não esteja escrito no artigo das cláusulas pétreas? Beleza? O Supremo Tribunal Federal tem esse entendimento. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político, eles consideram como sendo cláusulas pétreas, fora do rol das cláusulas pétreas. E são cláusulas pétreas expressas. E assim, por curiosidade, como está tendo muito essa discussão sobre soberania do país atualmente, que é essa questão de intervenção nas decisões do Supremo Tribunal Federal, é incoerente que o Supremo Tribunal Federal, que tem o entendimento que o artigo 1º é uma cláusula pétrea expressa, se sujeitar de alguma forma à decisão de algum país estrangeiro. Ou pressionado por algum país estrangeiro. Tranquilo? Isso não vai cair na prova de vocês, é só para vocês, enfim, talvez ampliar um pouco aí a mente. Tá joia? Tá joia. Bom, então vamos lá. Texto integral do artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade de gozar de direitos. Então você pode nascer um Pokémon, tá joia? Você tem a capacidade de ter direitos. E as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. O que isso daqui está trazendo para a gente? A condição de ser humano ela é mais importante do que qualquer outra condição. É esse o entendimento que você tem que estar. A DUD, ela não consolida racismo, diferenciação. Nasceu um ser humano, você goza desses direitos aqui, que são os direitos básicos. Perfeito? Que vedam a discriminação, óbvio. Não seja feita também nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional ou do país em que a presença de uma pessoa. Perfeito? Tranquilo? Eu tenho o direito de pensar o que eu penso indiferente de onde eu estou. Quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, sem sujeito a qualquer uma limitação de soberania. Agora, não confunda isso daqui com o sentido de que a sua cultura, você pode aplicar ela da forma que você quiser, aonde você quiser. Não pode não, tá? Se você for no Catar e começar a fazer merda, você vai ser preso. Perfeito? Assim como se você for na Suíça. Na Suíça não, né? Se você for na... pode ser na Suíça mesmo. Se você for na Suíça, eu já não sei se é. Na real, agora eu fiquei na dúvida. Bom, se você for na Holanda e fumar maconha, ninguém vai te fazer nada, pelo menos nos espaços onde são permitidos. Agora, se você vier aqui fazer isso, começar a comer brownie, pode ser que você seja, hoje nem tanto mais, mas pode ser que você sofra algumas sanções administrativas, né? É diferente de lá. Então isso não tem a ver com isso. Você não pode ser o que você quiser, aonde você quiser. Tá joia? Você tem que respeitar os limites culturais e as leis daquele povo onde você está indo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ser discriminado por estar lá apenas por estar lá e ser estrangeiro. Seria alguma vedação à xenofobia. Tá joia? Bom, aí eu coloquei aqui. É importante comentar um pouquinho sobre a igualdade material, mas eu preciso olhar uma coisinha aqui com vocês, gente. Vocês me perdoem. Que é... Tá, eu vou explicar para vocês uma questão, tá? A nossa aula, teoricamente, ela começa às 7 horas. Perfeito? Quando eu abro o Meet e coloco mais de uma pessoa para... Você pode mutar, por favor? Ana Paula Moreira. Oi. Você pode mutar o seu microfone, por gentileza? Valeu, obrigado. É só porque tem uma criança, eu acho, que aí tá vazando o áudio. Beleza? Mas assim, aí o que acontece, pessoal? Eu preciso explicar para vocês que quando eu coloco mais de uma pessoa no Google Meets, ele cria um tempo. Eu só posso ficar em aula, eu só posso fazer uma reunião, que é o que a gente está fazendo aqui, pelo intervalo de tempo de 1 hora. Depois ele cai. Como a gente demorou um pouquinho para começar, está marcando aqui para mim
que essa chamada de vídeo, ela vai acabar em... Deixa eu ver aqui. Droga, tá saindo. Mas, salvo engano, Daqui 8 minutos acaba. 8 minutos, perfeito. Ela está falando que vai acabar aqui em 8 minutos. Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou continuar falando aqui. Eu vou terminar a aula falando sobre essa igualdade formal e material. E aí, na próxima aula, eu continuo a partir do artigo 3º da DUD, para a gente ter uma aula só, que vai dar praticamente 1 hora. Perfeito? Ô Douglas, daqui a pouco eu vou te cortar um pouquinho, só para me finalizar com os meninos também falar, beleza? Mas pode continuar aí. Tá, beleza. Então, eu vou falar rapidão, tá, Felipe? Então, olha só. O que eu preciso que vocês entendam aqui? Eu coloquei no material, e depois que a gente lê esse artigo 2º, eu fiz a referência da igualdade material e igualdade formal. Presta atenção nisso daqui, gente. Isso aqui é muito importante. A DUD consolida direitos básicos. Então, a leitura que a DUD faz, que a gente faz da DUD, ela está basicamente no direito formal. Por que no direito formal? Porque é o básico do básico do básico do básico. Se vocês forem para a doutrina, é claro que é o direito material. Agora, não confunda, pelo amor de Deus. Quando você lê a Constituição Federativa do Brasil, todos os artigos que você lê lá têm que ser lidos pensando na igualdade material e não formal, como é o caso da DUD. Por quê? Porque a Constituição do Brasil, você tem que ler aquilo ali interpretando... Ô Douglas, só que cortando rapidinho aí, só para me terminar com o pessoal que eu tô de serviço, aí tô meio agarrado. Tá. Ó, pessoal, basicamente vocês tiveram aula aí hoje com o Douglas, tá? Não vou perguntar se a aula é boa, porque eu já tenho certeza, tranquilo? Ele basicamente já passou em concurso público, então ele sabe como é que funciona, tá? Essa semana provavelmente vocês vão ter aula comigo de novo, tá? A gente vai pegar raciocínio lógico matemático, eu iniciei hoje o direito constitucional, então aqui não fica bobo, a aula do cara é muito boa, agora o que vocês têm que fazer é sentar a porra da bunda da cadeira de vocês e estudar, porque se vocês não lerem a porra do material que ele fez, vocês não vão entender merda nenhuma, não vai sentar porra nenhuma, tranquilo? Então aula dada, aula estudada hoje, rever essa porra, não entendi, lê de novo, lê de novo, lê de novo, e outra, é o que eu te falei, tenham responsabilidade comigo e com o professor. Não faça merda aí na cidade de Bambuí. Se for abordado, não fala que tá estudando com a polícia com o Felipe, tá? É basicamente isso que funciona. Pessoal, não para de estudar, porque o caminho do cara que passa, o caminho do cara que não passa é o cara que continua. Tranquilo? Amanhã, provavelmente, eu vou abrir uma live com vocês só pra gente fazer questão de matemática. E aproveita, porque o professor que tá aqui dentro de sala é bom pra caralho, beleza? Com Deus. Falou, Felipe. Obrigado. Falou. Bom, então o que eu preciso que vocês entendam, gente? Quando vocês começarem a estudar a Constituição Federal com o Felipe, tudo que você lê lá, você tem que pensar que é o seguinte, a leitura que você faz é uma leitura contemporânea, uma leitura hoje, perfeito? Se você está lendo lá direitos iguais, cara, direitos iguais não significa condições iguais. A gente trata os diferentes na medida da sua desigualdade. Isso é o que a gente chama de igualdade material, ou seja, a gente olha para a vida. A gente sabe... Vocês sabem disso, que aquele cara que nasceu em periferia, que tem pouca grana, não tem as mesmas condições do que o filho sei lá, o Ike Batista. Do que o filho da Xuxa ou do que o filho do Luciano Huck. São condições diferentes. Então, quando fala ali que é igual, ali a gente tem que pensar na igualdade material. A DUD, de 1948, a ideia dela era uma igualdade formal. Perfeito? É claro que eu posso fazer uma interpretação contemporânea da igualdade material, mas é diferente da Constituição, no qual não tem possibilidade de você ler a Constituição Federal hoje pensando em igualdade formal. A igualdade lá é sempre material. E é essa igualdade material que resulta lá nas ações afirmativas, direitos de segunda dimensão que eu falei para vocês. Tranquilo? Ficou claro, pessoal? Ficou claro. Tranquilo? Eu não sei, assim, qual que é a condição de todo mundo, eu não posso exigir isso, mas seria interessante, assim, pelo menos durante as aulas, vocês meio que abrirem a câmera, assim, porque aí eu consigo, pelo menos, ter noção do que está acontecendo com vocês, tá? E você tem a sensação de que eu tô com o menino aqui, viu? Não, beleza. Eu tenho um pouco da sensação de que eu estou dando aula com um pouco de fantasma. É um problema online, né? Eu já dei várias aulas assim, então assim, eu sei como é que é, mas é porque é meio chatinho às vezes pra gente. Principalmente quando a gente tá falando umas coisas mais importantes assim. Pessoal, então eu vou finalizar a aula aqui, a gente continua do artigo 3º, perfeito?
Eu espero que tenha gostado. É claro que a aula de hoje, o princípio, foi mais maçante, mas eu precisava dar para vocês essa contextualização. Espero que tenha gostado, espero que tenha, enfim, tenha sido claro, que eu possa contribuir com vocês, né, nesse caminho da aprovação. Modéstia à parte, tá? Eu já tenho vários e vários alunos aprovados, tanto o Felipe quanto vários amigos do Felipe também, concursos de polícia ou não concurso de polícia. Então, assim, eu já estou nessa carreira aí, já tem um tempinho, tá? Eu sei mais ou menos o que cai aí. É claro que a gente nunca sabe tudo, é claro que a gente sempre tem que estar estudando, mas o que eu puder ajudar para vocês, inclusive por meio de mensagem, se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo, eu estou disponível, perfeito? E a ideia é ajudar na caminhada de vocês. Esse é o porquê que eu leciono. Perfeito? Porquê que eu gosto de fazer o que eu faço e porquê que eu faço o que eu faço. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então a gente encerra por aqui. Espero que tenha ficado claro. Espero que a aula tenha sido esclarecedora em algum ponto. Para quem já sabia, uma revisão. Para quem não sabia, um aprendizado. Então, perfeito? Boa noite para vocês. Sentem, dão uma lida no material. Se não ficou claro, podem mandar mensagem. Façam os exercícios. Depois que você fez os exercícios, mês que vem, volta, refaz os exercícios. Porque assim, é repetição. Não tem jeito. A ideia é você chegar na prova e falar assim, não que eu sei, eu já fiz isso e eu sei fazer. É assim que a gente faz prova de concurso. Entende? Perfeito? Não é descobrir como fazer na hora. É você olhar e falar assim, cara, eu já fiz questão assim. É assim que funciona. Beleza? Beleza. Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima aí, beleza? Se quiser. Valeu. Falou. Show.